TV Gazeta, afiliada da Record no Acre, apresenta logo mais às 10h45 da noite, horário local, a primeira apresentação dos candidatos, o primeiro debate entre os 5 candidatos do Estado que vão ter a apresentar suas propostas ao governo. Um grande número de militantes veio para a frente da TV e vai acompanhar todas as propostas apresentadas durante o programa, que vai ter 2h30. Olá, boa noite. A TV Gazeta, afiliada à Record TV, realiza a partir de agora o debate entre os candidatos ao governo do Acre. Lembramos que também estamos ao vivo pelas rádios Gazeta e Cidade FM e você pode nos acompanhar pela página do Facebook da TV Gazeta. Para comentar nas redes sociais, é só digitar a hashtag Debate na Gazeta. E em função do debate, excepcionalmente hoje, não vamos exibir a Fazenda e a Supertela. As regras foram definidas em acordo da emissora com as coligações. O processo registrado no Tribunal Regional Eleitoral. O debate vai ser dividido em 4 blocos e conta com a participação dos candidatos Janaína Furtado, da Rede Sustentabilidade, Marcos Alexandre, do PT, Gladson Cameli, do Progressista, Coronel Ulisses, do PSL, e David Hall, do Avante. O primeiro bloco vai ter 2 rodadas de confronto direto entre os candidatos. Vamos conferir as regras. No primeiro bloco, os candidatos farão perguntas entre si em 2 rodadas. O primeiro candidato a perguntar em cada rodada será definido em sorteio prévio e terá de ser o último a responder na mesma rodada. Cada candidato vai perguntar e responder 2 vezes no bloco. O candidato que perguntar terá direito à réplica. O que responder poderá fazer sua tréplica. Os temas serão de livre escolha do candidato que faz a pergunta. O tempo da pergunta é de 30 segundos. Resposta de 1 minuto e 30 segundos. Réplica e tréplica, 1 minuto cada. Lembrando que durante o debate, os candidatos estão proibidos de exibir qualquer objeto, documento, imagem ou demais acessórios em apoio à sua argumentação, sob pena de ter sua participação interrompida e a palavra dada a outro candidato. E o candidato que se sentir ofendido pode solicitar o direito de resposta, que vai ser avaliado pelo departamento jurídico da emissora. De acordo com o sorteio prévio, a candidata Janaína Furtado, da Rede Sustentabilidade, faz a primeira pergunta. Candidata, boa noite. A senhora pode escolher quem vai responder e fazer a pergunta. Eu vou perguntar para o candidato Marcos Alexandre. 30 segundos, por favor. Boa noite a todos. Marcos, como bem sabemos, o Acre é um dos estados mais violentos do país e a capital mais violenta. Vivemos um cenário de guerra. É perceptível que a atual gestão, essa que o senhor diz representar os erros e acertos, falhou. Quais suas propostas para melhorar a segurança pública no nosso estado? O candidato Marcos Alexandre tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, Janaína, eu quero agradecer a pergunta, quero dar boa noite às pessoas que estão em casa e lembrar que na campanha passada, segurança pública nem estava no centro do debate. Esse é um advento que nós temos principalmente dos últimos 3 anos, com organizações criminosas que têm como berço São Paulo e Rio de Janeiro, que viraram verdadeiras empresas do crime, com mais de 2 milhões de colaboradores, 30 mil batizados, estão em 7 países. São verdadeiras empresas que estão hoje com crime nacional e transnacional. Nós temos a necessidade de continuar os investimentos, ao contrário do que já foi dito por candidatos. O investimento na segurança pública saiu de 200 para mais de 500 milhões, que se refere a equipamentos e também a questão de pessoal. Nós temos uma proposta baseada em 3 eixos principais: a valorização do operador de segurança pública, o reaparelhamento permanente da segurança pública e também inteligência e tecnologia. Nós vamos implantar o batalhão de fronteira, essa proposta é nossa, tem candidato que copia ela. Nós vamos fechar os nossos acessos, rodovias estaduais, rodovias federais, dentro de um Plano Nacional de Segurança Pública, esse sistema que foi criado a partir da reunião que o governador Tião Viana convidou 23 governadores e todo o governo federal aqui no nosso estado.
Nós também vamos trabalhar nas áreas comerciais dos municípios, em locais estratégicos, nós vamos fazer as barreiras nos bairros e nas cidades, para que a gente possa continuar o enfrentamento. Temos uma polícia guerreira, lutadora, vamos continuar apostando nela. A candidata Janaína tem 1 minuto para a réplica. Olha, Marcos, é muito triste pensar nos dados que nós temos aqui no nosso estado. Quantas mães, nesse exato momento que me assiste, choram a morte dos seus filhos? E eu, como candidata a governadora, o meu compromisso vai além de ser candidata. É como mãe. Eu sou mãe de 3 filhos. E eu vivo o medo. Um dia, quando os meus filhos saem de casa, e eu sei que outras mães aqui no nosso estado têm a mesma sensação, e o Acre que você falou não é o Acre que eu conheço. É o Acre do medo, onde as pessoas vivem assustadas, e eu quero ajudar a construir um Acre melhor, sendo responsável, cuidando cada vez mais do nosso povo. E eu saí lá de Tarauacá, uma cidade do interior, para falar aqui o que está no meu coração. E o nosso povo vive, sim, assustado. O candidato Marcos Alexandre tem 1 minuto também para a tréplica. Olha, Janaína, essa questão da segurança é uma questão que aflige a todos nós. Eu também me solidarizo com as famílias. O enfrentamento está sendo feito. O governador Tião Viana tem conduzido os trabalhos, a segurança pública, a polícia militar, a polícia civil. Nós temos as polícias mais honestas e trabalhadoras. Nós temos a proposta de ampliar o efetivo da segurança pública. Nós vamos dar posse aos concursados e também vamos chamar o cadastro de reserva. Nós vamos ampliar o efetivo nas ruas, vamos dar cada vez mais condição de trabalho para elas e vamos esperar também que o governo federal possa nos ajudar. Nós temos 2.000 quilômetros de fronteira, é preciso que a presença do governo federal nas fronteiras se amplie para que a gente evite ou diminua a entrada de armas e drogas, já que estamos na rota do narcotráfico. Então, a União não precisa de intervenção para cumprir a sua parte que está na Constituição. Nós vamos investir, mas com atitude, com coragem e muita responsabilidade, porque esse é um dos temas mais importantes do momento, não só para o Acre, mas também para todo o Brasil. De acordo com nossa regra, agora o candidato Marcos Alexandre vai escolher um outro candidato, com exceção da candidata Janaína, para responder uma pergunta. Candidato. Eu vou perguntar ao candidato Gladson Cameli. Gladson, você é da base do presidente Temer aqui do Acre, um dos principais representantes do Temer. Você aprovou a PEC 95, chamada PEC da Maldade. A PEC que retira, congela investimentos de saúde e educação por 20 anos. Eu queria que você explicasse por que levou você a votar a favor, por que você fez isso numa emenda constitucional que retira os investimentos da saúde e da educação. O candidato Gladson Cameli tem 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite a todos, muito obrigado por esta oportunidade. Eu votei, Marcos, porque o pai de família, ele trabalha com um orçamento. E nós estamos vivenciando uma das maiores crises econômicas que o país já vivenciou. Eu tenho que trabalhar com números, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal. O fato de ela estar congelada por mais de 20 anos, isso não quer dizer que nós vamos passar 20 anos para não dar aumento para os funcionários. Só a economia melhorar, com certeza, qualquer governador, qualquer presidente da República vai valorizar o servidor. Isso sim é valorizar, isso sim é responsabilidade. Eu não posso ir para Brasília votar as coisas com irresponsabilidade. Eu votei sim a favor. E, engraçado, você às vezes quer me juntar muito ao Temer, mas eu não votei no Temer, ele era visto da sua candidata, Dilma. Ok, resposta completada. O candidato Marcos Alexandre tem 1 minuto para a réplica. Olha, você que está em casa, nos assistindo, que espera o investimento na saúde e educação. Essa lei que o Gladson aprovou e os candidatos do Temer retira recursos da saúde e educação por 20 anos. Quem espera investimento na UFAC, no IFAC, quem espera vaga na universidade, as coisas vão ficar mais difíceis, porque o crescimento do orçamento agora está restrito por essa lei que foi aprovada lá. Aliás, o Gladson não aprovou só isso não, todos os projetos do Temer ele aprovou. Reforma trabalhista, aprovou o projeto de privatização, a venda da Eletroacre por R$50 mil. O Gladson votou a favor do Temer e contra o povo em todos os projetos que o Temer apresentou. Aumentou o desemprego, 235 aumentos de gasolina depois que o Temer assumiu, o gás de cozinha está de um jeito que ninguém consegue pagar, mas o Temer teve apoio em Brasília e o Gladson apoiou em todos os projetos. O candidato Gladson Cameli tem 1 minuto para a tréplica.
Eu não vou aqui ficar discutindo quem apoia ou deixa de apoiar. Eu vou aproveitar o meu 1 minuto para dizer que eu estou pedindo a oportunidade para me ser governador para consertar o que está aí a situação do nosso estado. Concluir as obras inacabadas, concluir o pronto-socorro de Rio Branco, concluir o Hospital Regional de Brasileia, que inauguraram 50%, quando deu a primeira chuva, choveu mais dentro do que fora. Melhorar nossa segurança pública, que o orçamento com a mídia anual é maior do que vai para a Polícia Militar. É isso que eu quero ser seu governador, é por isso que eu estou pedindo essa oportunidade. Engraçado que parece que nós estamos vivendo numa Europa, na Suíça. O Acre não tem problema. Todos os problemas que acontecem no estado foi agora, da atual gestão. Eu serei, sim, e tenho dito, o que for bom para o nosso país, nós iremos, sim, ajudar e contribuir. E sempre fui a favor das reformas. Sempre porque o país precisa, sim, das reformas. Então, eu quero ser governador. Obrigado, justamente para acabar com essa perseguição. O candidato Gladson Cameli agora vai escolher um candidato para responder a pergunta. Terá 30 segundos para escolher entre os candidatos David Hall ou Coronel Ulisses. 30 segundos para o senhor formular a pergunta. Escolha um para me fazer responder. Uma pergunta. Coronel Ulisses, por gentileza. Coronel, infelizmente, o Acre é um estado da região norte com maior índice de analfabetismo. Os governos do PT tiveram aí 20 anos para mudar essa realidade, mas não fizeram. Gostaria que você colocasse suas propostas para a educação. Candidato Coronel Ulisses tem agora 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Quero cumprimentar aqui a TV Gazeta pela oportunidade também. E quero cumprimentar o meu candidato a vice-governador que está nos acompanhando aqui. E meus irmãos acreanos. Agradeço a pergunta e quero dizer que o governo atual comemora algo que não deve ser comemorado. Um índice do IDEB que chega a pouco mais de 5 pontos. Veja bem, 5,6 não é um índice bom, é um índice regular. Significa que nós temos que investir melhor na qualidade de ensino, principalmente começando do ensino infantil, do ensino fundamental, para que a criança, desde cedo, aprenda matemática, português, as operações iniciais, e a partir daí nós possamos ter esses alunos chegando no ensino médio com capacidade de, posteriormente, ingressar na sua universidade e, se possível, ser aprovado, não somente em concurso, mas estar totalmente preparado para o mercado de trabalho. Nós não temos hoje o investimento necessário. Pelo contrário, nós temos falta de segurança nas escolas, nós temos professores que não são valorizados, são ameaçados, e nós temos alunos que muitas vezes vão para a escola e também sofrem bullying, sofrem a questão do assédio para entrar na facção, às vezes consegue também ser aliciado para o crime, a questão da droga dentro da escola, e nós queremos acabar com esse tipo de situação dentro da escola. Candidato Gladson Cameli tem 1 minuto para a réplica. Nós queremos fazer, nos primeiros anos de governo, novos concursos públicos para valorizar o professor. Nós queremos criar 4 novas escolas militares, uma aqui na nossa capital, uma em Tarauacá, outra em Cruzeiro do Sul e em Sena Madureira. Queremos fortalecer o ensino profissionalizante, porque é dessa forma que nós vamos poder dar condições para a nossa juventude iniciar, ter a oportunidade de trabalho na iniciativa privada. Queremos investir pesado na diminuição do analfabetismo. É para isso que eu quero ser governador também, porque a educação ela é de extrema importância ser valorizada. E os nossos professores precisam ser mais valorizados com concurso públicos. Ok, concluída a réplica, vamos agora à tréplica do candidato Coronel Ulisses, 1 minuto. Nós vamos dar autoridade ao professor que foi retirado devido a essa política da educação de Paulo Freire. Nós vamos valorizar o professor na questão salarial. Nós vamos dar segurança ao professor para que ele possa ministrar a sua aula sem ser ameaçado, sem ser constrangido e muitas vezes até agredido. Nós vamos dar condições para que o aluno não seja doutrinado ou mesmo tenha um ensino de sexualidade precoce dentro da escola, mas seja ensinado matemática, português, história, geografia e principalmente a parte cívica, o amor à pátria, a disciplina. Nós queremos não só 4 colégios militares, nós queremos ter 26 colégios militares no nosso estado.
nós vamos ter 5 colégios militares na capital e 1 colégio militar em cada município do nosso estado. Desde Mâncio Lima até Assis Brasil, nós vamos colocar 1 colégio da Polícia Militar. Nós queremos também garantir a questão da merenda, colocando aporte, fazer os convênios necessários com as prefeituras, para que nós possamos ter um ensino de qualidade, desde o ensino infantil, do ensino fundamental, até chegar ao ensino médio. Ok, agora o candidato Coronel Ulisses vai formular uma pergunta de 30 segundos para o candidato que restou aqui, o candidato David Hall. Coronel Ulisses, 30 segundos. Candidato David Hall, o atual governo prometeu gerar 40 mil empregos e hoje temos 52 mil desempregados, terceira maior taxa de desemprego da região norte, segundo o PNAD e o IBGE de 2017. Nossos jovens saem da faculdade e não têm opção de trabalho. Candidato, o que o senhor tem como proposta para resolver o desemprego do estado do Acre? Candidato David Hall tem 1 minuto e meio para a resposta. Nós temos um projeto de desenvolvimento econômico que vai alavancar o crescimento do nosso estado do Acre e vai fazer com que se gere emprego e renda para as famílias. Eu desejo a todos boa noite, a todos que estão nos assistindo, que estão acordados até essa hora, e agradeço a TV Gazeta pela oportunidade. Quero dizer que nós temos um modelo de desenvolvimento econômico que não é esse modelo falido da florestania, que não deu certo nos moldes como ele funciona, e que também não é o modelo do agronegócio na visão predatória que vai vai comprometer o futuro das próximas gerações. O modelo que nós estamos defendendo é um modelo do sistema integrado pecuária, lavoura, floresta. Esse modelo tem impacto mínimo no meio ambiente e garante uma rentabilidade muito maior. Mas para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que contratar 500 profissionais das áreas da zootecnia, do agronegócio, e a gente vai também inserir tecnologia por meio de equipamentos. A gente, dessa forma, trabalhando nessa perspectiva, vamos poder produzir em maior quantidade, em menor tempo, utilizando menos espaço e com produtos de maior qualidade, e temos que fazer com que haja o escoamento do produto. Temos que cuidar dos nossos ramais e garantir a trafegabilidade de inverno a verão. É preciso ter um projeto para colocar a economia do nosso estado. O candidato Coronel Ulisses tem 1 minuto para fazer a réplica. O nosso estado tem tudo para ser um estado rico e um estado forte. Nós vamos investir na vocação que o nosso estado tem, que é a vocação da agricultura e da pecuária. Nós temos 1.800.000 hectares hoje que pode ser utilizado para a agricultura familiar e que abrangeria 26 mil famílias que já estão assentadas. Isso são dados do próprio INCRA, e essas famílias terão, por parte do governo, um incentivo para ter a linha de crédito para a obtenção de tecnologia, de maquinário, e nós vamos também trabalhar para que nós tenhamos 15 mil quilômetros de ramais para ter o acesso e a possibilidade de escoamento dessa produção. Nós não vamos permitir que os órgãos ambientais, como o IMAC, persiga o produtor. Nós vamos fazer e queremos que esses órgãos tornem-se não somente fiscalizar o perseguidor, mas, pelo contrário, incentive a produção. Nós vamos ter uma secretaria de agronegócio exatamente para incentivar a nossa agricultura. Nós temos hoje em torno de 400 mil hectares de Porto Acre até Brasília para a agricultura de alta escala. Agora nós temos a tréplica do candidato David Hall de 1 minuto. Esses produtos eles serão comprados em parte pelo governo do estado do Acre, que utilizará para as merendas nas escolas e também para os presídios. Outra parte, o governo irá fomentar para que se fortaleçam os mercados municipais, e o excedente irá para exportação. Nós aumentaremos em 20% as exportações para o estado de Rondônia, em 15% para o estado de Manaus, e também nós teremos uma parceria com Bolívia e Peru, e nós aumentaremos também essa exportação. Mas não adianta a gente exportar a matéria-prima, a gente precisa exportar produtos industrializados. Assim a gente agrega valor e consegue alavancar a economia do nosso estado. Criaremos 200 agroindústrias no estado, agroindústrias familiares, e também nós iremos, numa parceria com o governo federal e com a bancada, construir a tão sonhada estrada que liga Cruzeiro do Sul à cidade de Pucallpa, no Peru.
Obrigado, candidato. Agora, o candidato David Hall faz uma pergunta de 30 segundos para a candidata Janaína Furtado. Candidata Janaína, a saúde do nosso estado está um caos. Governos do PT e da atual oposição se revezaram durante décadas na gestão do estado do Acre e não conseguiram resolver o problema das filas enormes, dos hospitais sucateados, da falta de medicamentos. O que você propõe para a segurança, para a saúde pública do nosso estado? A candidata Janaína tem 1 minuto e meio para responder a pergunta. Obrigada, Raul, pela pergunta. Primeiramente, eu gostaria de dizer que quando os meus filhos adoecem, eu não levo eles no médico particular. Eu levo eles no posto de saúde, no hospital da minha cidade, que, aliás, não funciona o laboratório e nem o raio-x. Então, eu tenho um compromisso eu assumo o compromisso aqui diante de todas as pessoas que estão nos assistindo para melhorar o TFD. O TFD que é a vergonha. Infelizmente, as pessoas estão sofrendo. O que era para ser bom se tornou um sofrimento. E eu conheço, porque eu sou vereadora. As pessoas lá são... As pessoas procuram primeiramente os vereadores para fazer essas reclamações. Outra questão que eu também vou trabalhar para atender as pessoas que são usuários de drogas e de álcool. São problemas que estão no dia a dia da nossa cidade, que as famílias estão sofrendo, que nós temos que fazer, buscar uma solução o mais rápido possível. Uma outra questão que eu vou trabalhar incansavelmente para que não faltem medicamentos nas farmácias. Eu sei que algumas políticas você pode estar até dizendo assim, mas isso é responsabilidade do município. Mas nós temos que parar desse conflito que existe entre as responsabilidades do governo municipal e o governo estadual. E o governador deve ser o coordenador, o líder maior que deve assumir o compromisso. E para isso, inclusive, Raul, eu tenho como proposta trabalhar com os prefeitos, com os vereadores e com as pessoas, ouvindo os municípios. Como eu já disse, eu sou do interior e eu estou trazendo aqui para vocês Obrigado, os problemas candidata. do interior. O candidato David Hall tem 1 minuto para a réplica. Nós apresentamos como proposta a modernização do atendimento. Por meio da internet, o paciente vai poder agendar a sua consulta. Atuando dessa forma, a gente vai evitar com que as pessoas como eu, que não têm plano de saúde, não tenham que ficar pegando sereno de madrugada, aguardando a ficha. Isso não vai acontecer no nosso governo. Para além disso, a gente precisa também ter redundância em equipamentos. A gente tem que ter no mínimo 2 equipamentos, porque quando quebra um, aí a demora é muito maior. Teremos também um programa de fixação de médicos em parceria com a Universidade Federal e nós temos uma política salarial de 14º e 15º salário para aqueles profissionais que forem excelentes no atendimento público. Candidata Janaína Furtado tem 1 minuto para a sua tréplica. Raul, uma das coisas fundamentais para que a gente possa ter condições de atender as pessoas é destinar recursos. Então, eu vou acompanhar diretamente o orçamento do Estado, fazer parcerias e até mesmo cobrar a responsabilidade dos nossos deputados federais para que eles possam trazer recurso aqui para o nosso Estado e também ampliar a rede de esgoto para que a gente possa fazer o trabalho preventivo. Mas mais do que isso, valorizar os nossos profissionais, pagar eles em dias, fazer com que eles se sintam valorizados e tenham a devida importância que eles realmente têm, que fazem aí no dia a dia do atendimento da nossa população. Então, eu acho que essas propostas que eu acabei de falar são propostas cabíveis e que eu não estou aqui prometendo nada que seja impossível. O nosso plano de governo foi elaborado de forma simples, mas foi feita com propostas para que depois você, eleitor, não se sinta enganado pelo seu candidato. Ok, completada esta rodada, vamos à segunda rodada de confronto direto entre os candidatos. De acordo com o sorteio prévio, quem começa agora perguntando é o candidato Coronel Ulisses, do PSL. Candidato, o senhor pode escolher quem vai responder para a sua pergunta de 30 segundos. Minha pergunta vai para o candidato Marcos Alexandre. O que o senhor vai fazer para controlar e fiscalizar o desperdício do dinheiro público e quais as suas propostas para combater a corrupção endêmica que tem no nosso Estado? O candidato Marcos Alexandre tem 1 minuto e meio para a resposta.
Olha, Ulisses, eu tenho um exemplo do trabalho que fizemos na Prefeitura. A Prefeitura de Rio Branco, por 4 anos consecutivos, tirou a nota máxima em transparência, nota 10. Cumprimos todos os requisitos da Lei de Acesso à Informação, criamos a ouvidoria do município e fortalecemos a Controladoria Geral do município. Nós fizemos um trabalho de dar transparência absoluta para todas as nossas contas, pagamentos, empenhos, orçamento, inclusive, de maneira inédita, o Tribunal de Contas, todo fechamento de exercício, pediu acesso às contas do município do ano anterior. Eu fiz um decreto e coloquei à disposição da presidente do Tribunal de Contas do Estado o acesso em tempo real de todas as contas financeiras que o município administra. Nós fizemos isso na Prefeitura e vamos fazer isso no governo. Total transparência, fortalecimento da controladoria. Sou favorável às investigações, seja qual for. Vamos apoiar todos os órgãos de controle e dar total transparência às ações que o município faz, além de reforçar a fiscalização das atividades de campo, seja de engenharia, seja das ações do governo. Nós vamos levar o exemplo que tivemos na Prefeitura de controle e austeridade para a gestão estadual. Candidato Coronel Ulisses tem 1 minuto para a réplica. Olha, infelizmente não é isso que nós temos assistido na mídia do nosso Estado. Nós temos assistido na mídia do nosso Estado exatamente uma corrupção que é sem precedente no nosso Estado. Pessoas que estão sendo presas. Hoje mesmo foi presa uma pessoa que é envolvida nessa questão dos recursos que tem dentro da Prefeitura. Nós tivemos ontem a prisão do mentor intelectual do candidato Marcos Alexandre, que inclusive foi o responsável por fazer o plano de governo dele. No plano de governo dele hoje não existe uma palavra que não foi feita por ele e foi preso ontem exatamente. Infelizmente, essa pessoa ainda está em processo de investigação, mas aonde tem fumaça tem fogo. E eu quero dizer outra coisa. O senhor responde hoje, é investigado pelo desvio de 700 milhões de reais devido àquela questão da BR. Então o senhor disse que vai fazer isso na Prefeitura, mas aconteceu o contrário. Houve essas situações no DERAC e na EMURB, quando o senhor era prefeito, também nós tivemos muitos problemas de corrupção, inclusive com pessoas da sua confiança que estão presas. Vamos à tréplica de 1 minuto do candidato Marcos Alexandre. Olha, Ulisses, não vem aqui querer colocar informações que não são verdadeiras. Eu lamento muito que o debate que é aqui para discutir ideias vem para esse campo. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. A minha candidatura foi homologada. É bom as pessoas saberem. Eu não tenho nenhuma condenação. Só tem processo no Brasil quem trabalha, quem se dedica, quem assume com atitude e coragem a execução de obras importantes. Você ser questionado por um preço ou outro, já que fazer obra no nosso estado é sempre diferente, a gente está sujeito a isso, mas sempre fiz com toda a lisura. Todos os processos pelo qual eu respondi foram arquivados e os que faltam também serão. Eu estou à disposição dos órgãos de controle, como sempre estive, uma vida aberta. Agora, querer colocar situações aqui que a gente nem sabe se aconteceu, num momento desse, de alta responsabilidade dos candidatos, eu fiz a minha parte, trabalhei. Se você sair daqui de Rio Branco e for Cruzeiro do Sul, todas as grandes pontes estão construídas. Tudo que eu me propus a fazer, fiz com dedicação, com toda a lisura e, claro, qualquer processo que tiver, estou pronto para responder, todos foram arquivados. O candidato Marcos Alexandre agora vai escolher um outro candidato para responder a pergunta que ele vai formular em 30 segundos. Eu vou perguntar ao candidato Gladson Cameli. Gladson, você foi deputado federal por 8 anos, é senador há quase 4 anos. São 12 anos de mandato. Nós sabemos que o deputado, o senador, não executa. Ele trata das leis, das emendas, mas ele não executa políticas públicas. Eu quero saber qual é a experiência que você tem a oferecer para o povo do Acre, uma experiência efetiva de realização, de ações. O que você tem a oferecer de experiência para o povo do Acre? A resposta do candidato Gladson Cameli em 1 minuto e meio. Realmente, fui 2 vezes deputado federal, eleito e reeleito. Fui considerado campeão de liberação de recursos federais para todo o Estado, todos os estados, todos os municípios, independente de cores partidárias. Fui eleito senador da República, estou na metade do mandato, assumi responsabilidade, inclusive a sua experiência que o senhor candidato fala tanto, que construiu todas as pontes daqui para Cruzeiro do Sul, mas se na época que o DENIT assumiu a responsabilidade e a população lá de Cruzeiro do Sul e a população daqui de Rio Branco escutou muito aqui na Assembleia, que muitos acreditavam que a nossa BR ia fechar. E aí os seus aliados, em nenhum momento foram do Ministério do Transporte
para ajudar a conseguir os recursos, para que a nossa BR não fechasse, e ela está aí. Eu, como legislador, consegui os recursos e o DENIT está aí tocando as obras, e de boa qualidade. Não precisou ficar na situação como está, não. BR-317, o anel viário de Brasileia e Epitácio-Solane para tirar todo o tráfego pesado. E para isso nós alocamos uma emenda de bancada, tá certo? Que está para perder, porque o atual governo, o governo do PT, o qual o senhor representa, até hoje não licitou. Não licitou. Perdemos uma emenda de bancada para recuperar os nossos mais de 98 milhões de reais e não licitaram por falta de competência e gestão. Esse é o governo do PT. Tá certo? Então, candidato, a experiência eu tenho. Agora, eu não quero ter a experiência que o senhor tem. O candidato Marcos Alexandre tem uma réplica de 1 minuto. Você viu que o Gladson não respondeu a pergunta, né? Eu fui bem objetivo. O Gladson não sabe o que é acordar cedo todo dia e ter que trabalhar para cuidar de uma cidade como a nossa capital, com muita responsabilidade, enfrentar os problemas, cuidar de toda a vida de uma população. Eu fui prefeito, construímos 28 unidades de saúde em apenas 6 anos. Construímos 14 escolas, duplicamos 7 avenidas, foram 60 equipamentos esportivos. Nós trabalhamos com muita dedicação em Rio Branco, ainda enfrentamos alagação com atitude, coragem no Deracre. Concluímos a BR-317, concluímos todas as pontes da BR-364, 40 anos sem essa estrada chegar até Cruzeiro do Sul, e em 4 anos nós saímos de Sena Madeira e fomos até Cruzeiro do Sul. Agora o Gladson tem que repor a verdade, porque ele esteve em Brasileia, pôs uma tenda no meio da rua, anunciou que em 30 dias a obra ia começar, mas não começou. Você esteve lá em Mâncio Lima, Gladson, disse que em 10 dias ia asfaltar com as margens do seu pai, não aconteceu. Nós estamos com dificuldade de acreditar na sua palavra. Mas você não falou sobre experiência, que é o que o povo quer ouvir. O candidato Gladson Cameli tem 1 minuto para a tréplica. Eu acho que o prefeito de Rio Branco, ele deve estar, não sabe, o ex-prefeito de Rio Branco, o candidato a governo, Marco Alexandre, ele deve estar em outro planeta. Porque essa sua experiência não é bem assim da sua forma como você está falando. Eu estive lá, em Brasileia mesmo, eu assumo. Conseguimos os recursos e garantimos. Agora, qual é o papel que eu tenho se a incompetência do governo do PT, que o senhor representa, até hoje não licitou a obra? Isso é responsabilidade que é um convênio com o DENIT. Isso é responsabilidade de você de licitar a obra. Se o senhor não sabe o que é isso, eu posso lhe explicar. Recurso está garantido lá. Não perdemos recurso, não. Prometi a estrada de Mâncio Lima, porque o Deracre acabou. E disse, mas se a justiça permitisse, e vou fazer como governador, porque a partir do dia 1º de janeiro a responsabilidade é minha como governador. Eu não vou estar culpando o A, B ou C, culpando o governo federal porque a segurança está na situação como está, porque as obras estão inacabadas. Vou concluir todas essas obras que estão inacabadas. Eu não preciso mentir. Eu não estou precisando aqui fazer, querer enganar a população. Até porque quem tem que explicar são vocês. Estão aí há 20 anos no poder. Obrigado, candidato. O candidato Gladson Cameli tem agora 30 segundos para formular uma pergunta para Janaína Furtado ou David Hall. Para Janaína. Janaína, qual é a sua proposta para a infraestrutura? A candidata Janaína Furtado tem 1 minuto e meio para responder a pergunta. Olha, Gladson, às vezes quando você fala, você ou algumas pessoas falam em infraestrutura, a gente já imagina aquelas megas obras, mas eu vou tratar do simples, né? Por exemplo, uma criança que mora na zona rural, que tem que ir para a escola e infelizmente não tem o acesso do ramal, esses são os problemas que eu gostaria de estar resolvendo. A simplicidade. Então, uma outra questão para a infraestrutura que eu quero tratar aqui. E como eu já disse, eu sou do interior para a capital. Lá em Tarauacá, tem o Complexo Industrial Florestal, uma obra abandonada, esquecida, que geraria cerca de 600 empregos diretos e que melhoraria muito a vida do meu povo. Então, eu quero, inclusive aqui, publicamente, me comprometer de resolver aquele problema que passa eleições e eleições, eleições municipais, eleições estaduais, e as pessoas vão lá para se comprometer, dizer que vão resolver, e esse problema é esquecido. Então, essa é duas das minhas propostas que eu tenho para apresentar para você sobre infraestrutura. O candidato Gladson Cameli tem 1 minuto e meio para a sua réplica. Eu não sei como é que o candidato Marco Alexandre sabe se eu acordo cedo ou não, porque ele não mora na minha residência, mas tudo bem, vamos lá. Para investir, para abrir o Estado para o desenvolvimento, nós precisamos dar os primeiros passos. Eu, como deputado federal e como senador da República, eu tive uma linha de mandato que era infraestrutura.
Que aí deu o exemplo da BR-364, que estava para fechar, está aí todo mundo está sendo recuperada e vai ser licitada ainda esse ano a reconstrução total dela. Temos a BR-317, a ponte sobre o Rio Madeira, que é concluída até o primeiro semestre do ano que vem, recursos garantidos, houve um atraso sim na obra, mas está mantidos os recursos. Esses 98 milhões de reais que eu falei aqui agora há pouco, que é uma emenda de bancada federal nossa, que é impositiva, eu estou tentando segurar com o ministro Blairo Maggi para que possamos licitar no nosso governo. Vou fazer, sim, no meu governo eu vou concluir, vou fazer o anel viário de Brasileia e Epitaçolândia com a segunda ponte, que até hoje não foi licitado por incompetência do governo do PT. Então, é justamente para isso, para criar e dar segurança para quem queira vir investir no nosso estado. Obrigado, candidato. Só me desculpar aqui, porque eu falei que seria 1 minuto e meio para a réplica, na verdade seria 1 minuto conforme diz a regra. Vamos também a 1 minuto para a tréplica da candidata Janaína Furtado. Olha, Gladys, uma das coisas que eu acho muito interessante de ser candidata a governadora, porque Deus está me dando a oportunidade de acompanhar de perto as propostas dos outros candidatos. Então, independente do resultado eleitoral, né, eu quero dizer aqui para todos os candidatos que serei uma das pessoas que vou cobrar firmemente as propostas que estão sendo colocadas aqui, para que o eleitor possa fazer a sua avaliação. O que mais nós temos visto, e aí eu fui fazer um estudo sobre isso, são propostas que foram feitas e não foram cumpridas. E eu serei uma das pessoas que vou fiscalizar, como já disse, de perto. As pessoas estão precisando de pessoas comprometidas, determinadas e que usem as suas influências como governador do estado para estar presente, resolvendo os problemas da população. E eu espero, sinceramente, que se você for eleito governador, cumpra com todas essas suas promessas que você tem colocado aqui para a população. Afinal de contas, nós merecemos e queremos. Mas eu me coloco também à disposição para ser uma das pessoas. Candidata Janaína Furtado vai fazer uma pergunta agora para o candidato David Hall. 30 segundos a sua pergunta. Candidata, por favor. Hall, os casos de violência contra as mulheres aqui no nosso estado, eles são altíssimos. No interior, por exemplo, quando as mulheres são vítimas de violência doméstica, elas têm que procurar uma unidade de atendimento. Isso quando tem. E eu gostaria de saber de você quais são as suas propostas para prevenir os casos de violência contra a mulher aqui no nosso estado. A resposta do candidato David Hall em até 1 minuto e meio. Candidato, tem candidato aqui que parece que tem a síndrome da Alice no País das Maravilhas, que pinta um Acre que só existe no conto de fadas, que não reconhece os problemas efetivos que existem em todos os 22 municípios do nosso estado do Acre. Eu quero dizer que nós daremos uma atenção especial, sim, às mulheres, com políticas emancipatórias, e nós iremos inserir e fortalecer as delegacias das mulheres, fazer com que a gente utilize os meios de comunicação, não para ficar fazendo propaganda do governo, mas para fazer aquilo que precisa ser feito, combater veementemente esse tipo de prática que precisa ser acabada, que precisa ser cerceada. Para além disso, eu gostaria de dizer que a segurança pública é um dos temas prioritários do próximo governo. E a gente tem um projeto que vai dar conta de, se não resolver, minimizar efetivamente. E para isso a gente precisa pensar a segurança pública em 3 pés, em 3 aspectos, né? O aspecto da prevenção, o aspecto da repressão e o aspecto da ressocialização. A gente não pode olhar para a segurança pública única e exclusivamente pelo viés da repressão. Essa é uma visão míope e limitada. Vamos à réplica da candidata Janaína Furtado em 1 minuto. Se você pode me observar, e observar aqui os outros candidatos, nós temos 4 candidatos homens e eu apenas de mulher. Portanto, eu sou a pessoa mais preparada para fazer esse embate. Sou mulher, faço parte do movimento de mulheres lá no município de Tarauacá e sou uma das muitas mulheres aqui do nosso estado que está cansada de ouvir promessa dos homens e quando se elegem, esquecem as nossas bandeiras. Então, eu quero fortalecer essa bandeira, essa luta, criando as delegacias da mulher aí no seu município e também fazendo que tenha o funcionamento. Nós precisamos de ter o atendimento com psicólogos, com assistente social, fazer com que essas mulheres realmente se sintam acolhidas e protegidas,
que inclusive é uma obrigação do Estado. E foi também por isso que eu aceitei o grande desafio de ser candidata nessas eleições, para lhe representar, mulher. Fazer com que, como eu já disse agora há pouco, nós sejamos lembradas no pós-eleição e não somente durante o período eleitoral, quando as nossas bandeiras são colocadas à mesa. Vamos ouvir agora a tréplica de 1 minuto do candidato David Hall. Candidata Janaína, é lamentável que um governador de um estado precarize os serviços de atendimento ao combate à violência da mulher, precarize as delegacias, precarize os serviços públicos ao cidadão. Em vez de cortar na própria carne, em vez de enxugar a máquina pública, em vez de cortar cargos comissionados, ele corta no elo mais fraco para poder economizar. Mas no nosso governo nós não trataremos com a população dessa forma. A população que elege o seu representante, ela precisa ter os serviços essenciais, os serviços públicos de saúde, educação e segurança pública. No nosso governo, esses serviços eles serão prioridades e nós nos comprometemos com você que está nos assistindo. O candidato David Hall terá agora até 30 segundos para formular uma pergunta para o candidato Coronel Ulisses. Candidato, durante a entrevista proferida pelo grupo Geração Atitude, você afirmou categoricamente que nos 100 primeiros dias de mandato iria resolver o problema da criminalidade, mas que não revelaria fórmula mágica porque os seus adversários poderiam roubar a sua ideia. Eu quero saber efetivamente o que você propõe para a segurança pública do nosso estado, que está um caos. Candidato Coronel Ulisses tem até 1 minuto e meio para responder a pergunta. Nós vamos ter a resposta imediata em 100 dias, trazendo mais de 400 policiais militares que estão à disposição para a rua, e aí nós vamos implantar a Operação Saturação Máxima em todas as áreas, tendo em vista que a Operação Saturação Máxima, que foi uma ideia que nós tivemos em 2016 e que foi retirada pelo atual governo exatamente porque era uma ideia minha, para não propagar essa ideia, ela, quando está atuando em determinada área e a mancha criminal é muito alta, ela é tolerância zero para a criminalidade e os crimes que estão ocorrendo naquele local também diminuem para zero. Então nós vamos ter, nesses primeiros 100 dias, a possibilidade de intensificar esse tipo de policiamento e, logicamente, nós teremos medidas também de médio e de longo prazo. Nós queremos chamar todos os policiais que foram aprovados da Polícia Militar, da Polícia Civil, o cadastro de reserva também, para que nós possamos ter um efetivo necessário. A Polícia Militar hoje necessita de 4.736 policiais militares. Nós temos apenas 2.200. Desses 2.200, 400 estão à disposição de políticos. Essa política que prefere ajudar as pessoas que têm condições de pagar uma segurança privada, mas o contrário, deixa as pessoas lá da periferia, os mais pobres, desassistidos. Nós vamos dar prioridade para a segurança na periferia, porque os pobres é que precisam dessa segurança, que é a segurança pública do nosso estado. Porque hoje são os que estão mais sofrendo. O filho morre e a mãe ainda tem que escutar que é de facção, porque para esse governo todo mundo é da facção. Vamos à réplica de 1 minuto do candidato David Hall. Candidato, valorizar os profissionais da segurança pública, contratar novos agentes, isso aí todo mundo está prometendo. Agora, o grande diferencial que nós estamos propondo é a Polícia 2.0, que é um projeto que trata de acelerar o processo de investigação e de informação da polícia. Nós precisamos também mediar o conflito que existe na Polícia Militar. Ela está politizada, existem grupos e o candidato e o futuro governador que tem as melhores condições para mediar esse conflito é justamente aquele que não faz parte de nenhum grupo. A gente precisa também aproximar a Polícia Militar da Polícia Civil e aproximar também com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. No meu governo, não vai ter essa história de golpista, de Temer. A gente vai fazer parceria com o governo federal, porque é isso que um estadista tem que fazer. O candidato Coronel Ulisses tem 1 minuto para a tréplica. O pior problema dessa questão da violência desenfreada que nós temos no estado é a falta de oportunidade de emprego. Jovens que era para estar trabalhando
que era para estar estudando, eles conseguiram um emprego que foi gerado por esse governo lá na facção, como chefe de boca de fumo, como aviãozinho de tráfico de drogas. E eu tenho certeza que nenhuma mãe, nenhum pai de família gostaria que seu filho estivesse nessa condição. E eu quero dizer para os senhores que nós vamos gerar emprego para diminuir essa violência, nós vamos dar oportunidade para o jovem não se evadir da escola, não ocorrer a evasão, e ele possa estudar e ter um futuro. Nós queremos, mãe, pai que está me assistindo, nós queremos que seus filhos sejam campeões, que seus filhos consigam crescer na vida, que os seus filhos possam dar orgulho para vocês. E nós queremos não somente resolver esse problema gerando emprego, mas também trazendo aquelas pessoas que estão na criminalidade para cá, e quem não quer isso, nós vamos ter braço forte. Aí sim, nós vamos ter ações repressivas, mas também teremos ações preventivas de médio e de longo prazo. Obrigado, candidato. E assim nós encerramos o primeiro bloco do debate ao governo do Acre. Vamos a um rápido intervalo e a seguir mais 2 rodadas de confronto direto entre os candidatos. Não perca, TV Gazeta nas eleições 2018.